ser humano é um dever de todo ser humano. Pregar a palavra de Deus é diferente, tá, pessoal? Se você não dedica um pouco do seu tempo, mais ou menos, talvez 10, 15, 20 minutinhos, diariamente para falar com Deus e meditar, você dificilmente vai estar apto para pregar a palavra e ensinar a palavra de Deus. E infelizmente acontece muitas das vezes com muitas pessoas, tá? Se fazer um básico, um resumo no dia, ou seja, na semana, a pessoa normalmente pegou a Bíblia 5 minutinhos durante a semana toda. E chega aqui, quer ensinar. Infelizmente acontece tudo isso, e quando você vê muitos pregadores subindo para falar a palavra de Deus, você vê uma palavra vazia, uma palavra morta, uma palavra que você sai e você fala, eu pensei que ia entrar aqui, ia sair cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Você sai falando assim, talvez era melhor ficar em casa. Porque você viu uma pessoa subindo ao púlpito, falando, não da palavra, mas às vezes falando somente de si mesmo. E muitas das vezes, em vez de pregar a palavra de Deus, começa a dar testemunho da sua vida o tempo todo, e a palavra de Deus nada. Sabedor que transforma e salva a vida do ser humano, não é um testemunho de alguém, mas é a palavra de Deus que salva o ser humano. Aí, ao saber, Jesus veio com um ensinamento diferente. E eu louvo a Deus, tá? Por esse entendimento que Deus me deu de poder buscar a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, para poder compreender as escrituras sagradas da maneira que ela tem que ser compreendida e da maneira que ela tem que ser levada. E por isso eu convido você, meu irmão, a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Segundo historiadores, o Evangelho de Marcos, se fosse em ordem cronológica, seria o primeiro evangelho. Depois vem sucessivamente Mateus, e aí vai nos outros evangelhos. E nessa, a gente vai começar chamado, ou seja, Jesus Cristo, tá, pessoal? Para falar com autoridade, nada melhor do que o próprio Jesus. Todos acharam? Então, se quiserem, vamos orar em nome de Jesus. Marcos capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 21 em diante. Vamos orar. Pai querido, eu te louvo, Senhor, porque de fato o Senhor não escolheu os capacitados. O Senhor chamou para capacitar o que o Senhor chamou. E quando o Senhor chama, o Senhor mesmo garante, tá? E a tua palavra de vida, a palavra que traz de esperança e a paz ao mundo está aberta. Precisamos de uma mente iluminada, porque a tua palavra já é iluminada. Para poder compreender algo que é iluminado, nada melhor que o Santo Espírito Santo do Senhor falando no nosso coração. Então abra nossa mente e abra nosso coração para que de fato nós possamos fazer a morada do coração às palavras do Senhor. E que a palavra não venha somente ser ouvinte, mas que nós possamos ser praticantes. Ouvinte, muitos ouvem e não dá ligança, mas aquele que pratica a tua palavra encontra paz nesse mundo. Aquele que pratica a palavra do Senhor encontra alegria e a esperança de um mundo vindouro. Pois a tua palavra diz que nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Então ele ensina a cada dia a buscar o Senhor, cada dia mais e mais o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Verso 19. Verso 21. O título está aqui: a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Acompanhe a leitura, por favor, em nome de Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinaram com alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído do espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem
próprio Deus, Santo de Deus. Mas Jesus o respondeu dizendo: cala-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitado violentamente, gritou em alta voz e saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade? Ele ordena ao espírito imundo e ele lhe obedece. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Dá uma pausa em nome de Jesus. Observe bem que aqui conta um relato de Jesus. Primeiro, quando você começa nesse capítulo 1, vem João Batista pregando a palavra de Deus. Do 9 ao 11, o batismo de Jesus. Daí por diante, vem a tentação de Jesus no deserto. E observe algo aqui bem claro, que o homem com o espírito imundo ou possendo, ele fala bem cedo que tu é o santo homem de Deus, ou seja, enviado de Deus, o filho enviado de Deus. Porque em ordem cronológica, o Evangelho de Marcos vem primeiro, e aqui o autor está relatando a respeito de quem? De Jesus Cristo e o seu ministério, o seu chamado. Jesus ele veio aqui e Jesus dispensa comentário. E se Jesus era a própria autoridade em si, era Jesus, ao ponto de os escribas e os fariseus falaram um ensinamento diferente. Ele ensina diferente dos escribas, ele ensina diferente dos fariseus. Observe bem, preste bastante atenção, que para pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho a doutores da lei, escribas, fariseus, ou seja lá quem for, nada melhor do que se encontrar no dia de sábado em uma sinagoga. Chegando lá, Jesus poderia encontrar todos aqueles que ensinavam a palavra de Deus. Ele poderia estar ali ensinando da maneira como tinha que ser ensinada e pregada. E nada melhor do que se encontrar no sábado, onde se encontravam os escribas, os saduceus, os fariseus e muitas outras pessoas querendo ouvir a palavra de Jesus. E quando Jesus começava a pregar, eles começavam a falar: esse ensinamento é novo, esse ensinamento é diferente, esse ensinamento é totalmente diferente dos escribas, dos saduceus e dos fariseus. Esse ensinamento é com autoridade, esse ensinamento é coerente, ele fala com verdade, autoridade, com amor, com domínio próprio da palavra, porque o próprio Jesus, ele é enviado de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado no ser humano, ou seja, nenhum homem, e ele tem autoridade para falar o que está escrito, porque o ensinamento de Jesus não era terreno, mas era celestial. Aleluia. O ensinamento de Jesus, diferente dos escribas e dos fariseus, era um ensinamento totalmente diferente. Talvez os escribas e os fariseus apontavam erro, apontavam as coisas, julgavam as pessoas, ensinava muito além. Certamente são 612 leis, além das leis, as tradições. Observe que quando muitas vezes os escribas tentando justificar os discípulos de Jesus, os seus discípulos, eles se alimentam e comem com as mãos sujas. Aí Jesus começa a repreender assim, tá? O ensinamento dos escribas é apontar erro ou tradições. Aí Jesus fala: o que condena o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Observe que Jesus ele não ensinava de maneira rigorosa, entre aspas, tá? Porque Jesus é autoridade e muitas das vezes ele pregava com autoridade, ou seja, todo o tempo ele pregava com autoridade e muitas das ocasiões se retirava do mundo porque não queria ver a verdade. Aquele ditado que se diz assim: a verdade dói, mas a verdade não dói, a verdade liberta, salva e cura. Amém. A verdade é Jesus. E quando a gente sente o que o Jesus fala, é porque nós estamos errados. E quando nós estamos errados e reconhecemos e quer seguir a Jesus, nós confessamos nossos pecados. Amém. E quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Os escribas e os fariseus ensinavam totalmente diferente de Jesus. E por que, meu irmão, você
começou falando, primeiramente, que se fosse agora, você não pregaria por 2 ou 3 ou 4 meses, porque infelizmente há pessoas que não sabem folhear a Bíblia. E quando você pergunta quais são os 4 primeiros livros do Velho Testamento, não sabe. Se pergunta coisas básicas, quais os primeiros 4 evangelhos, não sabe. Se perguntar quantos versículos de qual você tem, normalmente você tem um. Geralmente é o Salmo 23, Salmo 91 ou outro. Mas se você pergunta outra coisa, oh, irmão, eu não sei. Porque não dedica o tempo para estudar a palavra de Deus. E sabendo que a palavra de Deus é ela que mantém o ser humano de pé. É ela que te dá força para prosseguir adiante. Porque a Bíblia é ela deixa explícito e bem claro. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E você só não pode cair se você estiver se alimentando da palavra de Deus, fazendo de Jesus o teu refúgio e fortaleza. Deixando que o Espírito Santo de Deus te use até o tutano. Observe bem que o próprio Deus, ou seja, Jesus, ele pregava com autoridade. Sabe por quê? O próprio Jesus, ele tinha a essência do Espírito Santo. Observe que Jesus vinha batizado. E quando você vê, mais ou menos, você já vem falando que o Espírito Santo de Deus, ele desce em forma de pomba até Jesus. Tudo que Jesus ensinava, ele falava com autoridade, mansidão, domínio próprio, porque o próprio Espírito era o próprio Jesus, baseadamente, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma só carne, é uma só pessoa. Por isso que Jesus, ele ensinava com autoridade às pessoas. E aí eu faço a pergunta, irmão. Tem você fazendo dessa palavra a essência da tua vida para que você tenha autoridade, para que você suba aqui no púlpito e as pessoas, os ouvintes que estejam aqui observando e escutando, eles sintam o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Não adianta simplesmente ouvir falar aqui, e nada chega do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus que faz a transformação do ser humano não habitar no pregador, para que o ouvinte possa ouvir a palavra de Deus da maneira que ela é para ouvir, nada será. Mas quando você faz do Espírito Santo a tua essência de vida, você tem autoridade para pregar essa palavra que tem poder para salvar a vida do ser humano. A palavra de Deus é muito poderosa. A Bíblia, ela relata em Hebreus 4, versículo 12, ela é viva, eficaz. Ela é mais afiada do que espada de 2 gumes. Ela divide alma e espírito, junta e medula. Faz discernimento do pensamento e do coração do ser humano. E como você pode utilizar uma palavra dessa se você não está cheio do Espírito Santo? Simplesmente você pode simplesmente chegar aqui e falar, mas se o Espírito Santo de Deus não habitar na sua vida, é uma palavra morta e vazia, assim como o escriba e o fariseu. Não que a palavra de Deus é morta, mas o que está pregando é morto. A palavra de Deus não precisa de efeito para que ela faça transformação na vida do ser humano. Por que você fala isso, meu irmão? Porque tem muitas pessoas que têm eloquência, fala bonito, tem teologia, tem várias outras coisas, mas não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É verdade. Mas quando você se enche dos frutos do Espírito Santo de Deus, e quando você começa a exercer o Espírito Santo de Deus, as pessoas veem você não só meramente uma pessoa qualquer, mas vê a imagem de Deus na sua vida. Mas quando você decide viver uma vida da maneira que você quer, você pode subir aqui, você pode andar ali, mas a palavra se torna vazia na sua boca. Os escribas dos fariseus, ele falava assim, tá? Ele julgava as pessoas, ele ensinava muitas coisas, colocando fardo para as pessoas, mas às vezes ele vinha com mansidão, ele vinha com coerência no que falava, ele vinha com autoridade, porque Jesus é a própria autoridade, ele vinha com mansidão, e o próprio Jesus disse que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, se tiver na sua vida, de fato, você vai ter
poder para pregar o Evangelho de Deus da maneira a qual tem que ser pregado. E como você fala a respeito, porque não adianta o pregador subir aqui, talvez seja um pregador impactante, a qual fala o coração do ser humano, e o ser humano decide ouvir a palavra de Deus da maneira que tem que ser ouvida, e começa a obedecer a palavra de Deus, porque os dons, Deus não cessa, ou seja, em outras palavras, não porque você leva uma vida de deixar que Deus arranca o seu dom, não, o seu dom permanece, porque quem deu o dom foi Deus, para pregar, para louvar, para fazer tudo. Então, quando você faz essas coisas, você prega, você faz as pessoas entender que a palavra que você está pregando, ela tem sentido, porque você fala com firmeza e com autoridade, porque Deus, ou seja, Jesus nos deu essa autoridade de pregar o Evangelho do Reino. E quando nós pregamos o Evangelho diante do Reino de Jesus, colocamos Jesus na nossa vida, fazendo o que Jesus nos ordena, usando o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra que é poderosa vai sair da sua boca, usada pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver muitos pregadores subindo aos púlpitos com a vida depravada, falando de Jesus, talvez em adultério, talvez em roubo, talvez em mentira, levando tudo isso em mentira. Mas de uma coisa é certa, tem pregadores que vai salvar a multidão, mas não vai salvar a si mesmo. Tem pregadores que vão arrastar a multidão para o reino do céu, mas não vai ter poder para se salvar e vai ser queimado no lago de fogo. Porque de uma coisa é certa, Deus não te proíbe vir pregar aqui, subir o púlpito, se você estiver traindo o seu esposo. Deus não te proíbe você subir ao púlpito se você tiver uma vida de roubo. Deus não te proíbe você subir num púlpito para pregar a palavra de Deus se você estiver levando uma vida mentirosa. É verdade. Mas uma coisa Deus vai te proibir, de entrar nas condições celestiais da maneira que você está vivendo. É verdade. É forte. Viver dessa maneira, você pode até viver e pregar, porque o dom que Deus te deu, Ele não toma, mas você não pode se salvar, porque para entrar no reino do céu, você tem que ser cheio do Espírito Santo, fazer do Espírito Santo a essência da sua vida. E quando o Espírito Santo de Deus penetra no teu coração, o velho homem morre, e agora vive uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fizeram novo. E agora você tem autoridade para ministrar a palavra de Deus da maneira que tem que ser pregada. Essa é uma palavra poderosa que não pode voltar vazia no coração do ser humano. Talvez as 6 pessoas observam, sabe o quê? Eu não gosto de fulano pregando, mas às vezes fulano é usado por Deus. Por não você gostar de fulano pregando, você não escuta a voz de Deus falar o seu coração. Mas quando você chega no templo de Deus, e não importa quem está pregando, você leva o seu pensamento ao céu e medita na palavra de Deus, você se sente, ou seja, sente o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Esse Jesus que tinha autoridade ao expulsar o demônio, ou seja, o homem ali que estava assim possuído, ali o homem começa a perguntar: quem é esse que tem um ensinamento novo? Não é novo, mas é um homem cheio de autoridade. É Jesus Nazareno, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que veio aqui para servir e não ser servido, aquele que veio aqui para resgatar os perdidos. E aí eu faço a pergunta: a palavra do Senhor, ela bem clara e eficaz em falar. Ele tirou cada um de nós das trevas e trouxe para a maravilhosa luz, para ser testemunha da sua virtude, para anunciar o seu feito. E tem você realmente anunciado esse feito que Jesus fez na sua vida, tirado você do lamaçal do pecado, colocado você aqui na presença de Jesus, tirado você do pecado e colocado na luz. E o que você tem feito realmente meditado a palavra de Deus, a qual vai te levar para as mansões celestiais? Tem você realmente meditado a palavra de Deus? Tem você realmente buscado a palavra de Deus pelo menos 5 minutinhos por dia?
Porque, infelizmente, o que acontece é isso, irmão. Nós dedicamos a nossa vida para o trabalho, para a família, e muitas das vezes não busca nem a palavra de Deus. E chega aqui, hoje eu vou sair daqui cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não falou com você, porque você não se enche da palavra. Para ouvir a palavra de Deus, você tem que estar cheio do Espírito Santo, irmão. Entenda alguma coisa em nome de Jesus. Se você não se enche da palavra, você não pode ser enchido do Espírito Santo. Para ser enchido do Espírito Santo, você tem que se encher da palavra de Deus. E como é que se enche da palavra de Deus? É meditando, assim como o salmista Davi diz: nela eu tenho prazer e medito dia e noite. Consegue entender? Quando você faz da palavra de Deus a sua essência de vida, o seu alimento diário, você começa a sentir a presença do Espírito Santo falar ao seu coração. Aquele velho homem a qual você foi resgatado e você trouxe para a luz, agora você consegue enxergar Jesus Cristo cada dia mais perto da sua vida. Porque é cada história que impacta a nossa vida. Em seu ministério, Jesus Cristo, ele chamou pecadores para ministrar a sua palavra. Observe que os próprios discípulos de Jesus, ainda não convertidos, ele, em nome de Jesus, que é poderoso, a palavra de Deus que é poderosa, ele expulsava demônios, ele curava. E quando Jesus despediu, ou seja, mandou 2 para cada lado, era cerca de 70. E quando votaram regozijados. Por que votaram regozijados? Porque até os demônios se submetiam à palavra da autoridade. Essa palavra tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todo ser humano. Então, os discípulos também voltaram a regozijar. Você observa agora que não é obrigado você ser convertido para pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus. Os discípulos de Jesus não eram convertidos, e mesmo assim, quando falavam no nome de Jesus, que tem poder para salvar, curar, expulsar demônios, os demônios se saíam naquele exato momento, curavam os enfermos, mas os discípulos não eram convertidos. Para pregar o Evangelho de Jesus, você não é necessário ser convertido, basta se disponibilizar. Mas quando você começa a meditar a palavra de Deus entra na sua mente, e você começa a sentir amor em praticar. E quando você consegue sentir essas coisas, o Espírito Santo de Deus recai sobre a sua vida. Mas sinto muito dizer para você, meu irmão, se você não medita a palavra de Deus, você vai ficar uma pessoa vazia. Sim, meu irmão, por que você vai falar isso? Eu vou ter que falar, tá? É duro, mas eu vou falar. A pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, quando vir os tempos difíceis, certamente, ou seja, posso falar com toda autoridade, não vai ficar na presença de Jesus. Mas aquele que se alimenta da palavra de Deus pode cair no mundo, mas ele permanece fiel a Jesus até a sua morte. Então, meu irmão, se eu estiver falando aqui para alguém que ainda não tem amor de ler a palavra e entender a palavra, comece a clamar o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus te dê amor, desejo, vontade de meditar a palavra de Deus. Mas se você é uma pessoa que de fato faz dessa palavra de Deus a essência da sua vida, continue nessa caminhada. Jesus saía pregando em toda a Galileia, com autoridade e com mansidão, ao ponto das pessoas observar e dizer: esse ensinamento, meu irmão, será que de fato eu vou tirar por orientar, pessoal? Infelizmente é um ditado verdadeiro, tá? Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas vai ter pessoas reconhecendo o seu valor. Vai ter pessoas reconhecendo que você é uma pessoa que busca a Deus. Vai ter uma pessoa que reconhece de onde você saiu e de onde Deus te colocou. Vai ter pessoas que vai querer ser que nem você, vai falar assim: exemplo, eu quando se converter, eu quero ser que nem você, meu irmão. Você é meu exemplo. O nosso exemplo maior é Cristo Jesus, todo mundo sabe. Mas infelizmente a gente reconhece que, meu irmão, bem que eu queria ser assim que nem você, buscando a presença de Deus. Eu conheço alguém que eu não vou citar o nome, e ele falou: meu irmão,
Eu aceitei Jesus, mas na minha caminhada eu quero ser que nem você. Por que eu falo isso, meu irmão? Porque ele sabe de onde Deus me tirou e de onde Deus me colocou. Diferente de muito que ele já falou, tal coisa, ele fala, meu irmão, mas eu vejo você o ferro de Deus. É gratificante você ver a transformação que Deus faz na sua vida e as pessoas olhar em você e reconhecer e dizer, eu quero ser um cristão assim como você. Mas com humildade e colocando Deus aonde tem que ser colocado, acima de todas as coisas, você fala, meu irmão, não seja que nem eu não, que eu sou pecador. Olhe para Jesus, porque Jesus é o maior exemplo de ser humano. E por isso, irmão, eu falo para você aqui nessa noite. Eu estou caminhando para o final, tá? Essa palavra de Deus, essa palavra, a palavra é um livro mais lido em todo o mundo. Eu tinha um entendimento diferente, aonde muitos falavam que a palavra de Deus fechada é um livro qualquer. Não é um livro qualquer, não, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é poderosa. Se fosse um livro qualquer de países que mesmo fechada, pega a Bíblia para queimar. Pega a Bíblia para queimar, porque sabe, se a pessoa pegar essa Bíblia e começar a meditar e entender as coisas que nela está escrita, ela tem o poder para transformar a vida do ser humano. Coloque essa vida, a Bíblia, perto do teu coração e fala, Senhor, eu não posso viver sem a tua palavra. Eu não posso viver sem o seu ensinamento, Senhor. Eu não posso viver sem o teu Espírito Santo. Me dá, Senhor, o desejo de te buscar da maneira que tem que ser buscado. Me dá, Senhor, a vontade de meditar a tua palavra constantemente na nossa vida. Eu tento fazer as coisas que eu quero, às vezes, Senhor, mas eu sou fraco, sou pecador. Eu preciso me alimentar da palavra para poder exercer, para poder pregar a palavra como tem que ser pregado, porque o pregador, ele tem que saber manusear bem a palavra de Deus. Se você não sabe manusear essa palavra mesmo lhe corta. Mas quando você sabe manusear essa palavra, ela não lhe corta, ela lhe transforma. É uma espada poderosa. Assim como nós lemos, ou seja, eu não li, mas está escrito, se você quiser abrir essa Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é tão poderosa e mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela tem o poder de dividir, ou seja, de separar alma e espírito, junta e medula. Tem o poder de discernir os pensamentos e o coração do ser humano. Se é isso que você quer, buscar a palavra de Deus para se fortalecer e o desejo for do seu coração, Deus está escutando e Ele tem o poder para realizar tudo que você precisa. Porque a palavra de Deus ela é poderosa e Ele mesmo diz: tudo que você pedir em meu nome, com fé, crendo, creia que você já recebeu. Você não vai receber, creia que você já recebeu, porque aquele que promete, ele cumpre. E na hora certa, ele vai realizar o seu desejo. Irmãos, é de suma importância. Nós estamos vendo a guerra em Israel se expandindo. Agora é o Irã. Daqui a pouco vão ser mais países contra Israel. As profecias estão se cumprindo. E muito em breve o anticristo vai se levantar sobre a terra. E aqueles que não estiverem preparados, se alimentando da palavra de Deus, vai ser enganado por muitos falsos profetas. E aqueles que não estiverem fazendo da palavra de Deus o seu refúgio, a tua fortaleza, vai simplesmente se afastar do Evangelho. Se você é um, talvez, que já se afastou uma vez, continue agora, não queira mais se afastar em nome de Jesus. Continue a meditar a palavra de Deus, para que você não se afaste mais nunca em nome de Jesus. Se você é aquele que nunca se afastou, continue se alimentando da palavra, porque é a palavra que vai te colocar de pé nos momentos difíceis da sua vida. É a palavra que vai te dar luz aonde não tem luz, porque muito em breve o mundo vai ter trevas. Mas a luz que está em você, que é a palavra de Deus, vai brilhar no mundo.
E pessoas vai ver em você uma pessoa iluminada por Deus e vai enxergar a palavra da verdade através de você. Mas isso só acontece quando você chega ao Espírito Santo. Isso só acontece quando você faz de Deus a tua essência de vida. A Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Mas se você não busca crescer, infelizmente vai continuar no mesmo lugar. Mas se você busca crescer, esse Deus é poderoso para te transformar na maneira qual Ele quer que você seja transformado. É o seu desejo realmente dizer assim: Senhor, realmente eu não estou conseguindo ler a palavra de Deus da maneira que tem que ser. Como eu falei, eu não vou chamar as pessoas para vir aqui na frente, tá? Porque assim como a palavra de Deus, ela fala que Ele mesmo conhece o som dos pensamentos e o coração do ser humano. Daí mesmo, quando você estiver de pé orando a Deus, ou seja, peça: Senhor, abra meu coração, dá esse amor realmente de meditar a palavra do Senhor da maneira que tem que ser meditada. Me faz ter autoridade de pregar a palavra. Me faz ter um ensinamento manso e humilde para que as pessoas possam entender a palavra do Senhor da maneira que tem que ser entendida. Me faça falar através do seu Santo Espírito para que as pessoas possam aceitar o Senhor como o Senhor. Se é o seu desejo, quando o louvor for encerrado, nós vamos orar. E você realmente rasga o seu coração. Se não for isso, pode ficar aí mesmo com seus pensamentos e dizer assim: Senhor. Porque tem pessoas que falam assim, tá? É tudo no tempo de Deus. O tempo de Deus é para as coisas boas. Ele não prolonga, mas Ele te apresenta logo, pessoal. Para aceitar Jesus e viver uma vida santificada, onde a palavra de Deus diz: santifica na verdade, quando a palavra de Deus é a verdade, não é depois, mas é agora. Quando você se alimenta agora de uma coisa aqui, ou seja, um pão, você come agora, daqui para frente você fica vazio, te dá mais vontade de se alimentar. A palavra de Deus não é diferente, ela é melhor ainda. Quanto mais você medita, mais você quer meditar. Porque não é a carne que está pedindo isso, mas é o Espírito. Porque a palavra de Deus diz que a carne de nada aproveita, mas é o Espírito que vivifica. Quando nós enchemos o nosso espírito da palavra de Deus, nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus está acomodando a nós a buscar a presença de Deus. Mas quando você não lê a palavra de Deus, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus já está falando bem baixinho ao Senhor. Mas não é porque ele está falando baixinho, não. É porque você que tapou o seu ouvido. O Espírito Santo de Deus não se limita pelo que você é. O Espírito Santo de Deus, ele vai continuar sendo o que ele é. Aquele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Não porque você está endurecendo o seu coração, está fechando o seu ouvido, que ele não vai falar. Ele vai continuar falando. Porque a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Ele está à porta e bato não é um dia só, é todos os dias. Até o ser humano abrir o coração e deixar o Senhor fazer a morar. Aí talvez o ser humano fala assim: nós já aceitamos, nós já abrimos o coração. Mas muitas das vezes Jesus entrou no coração e você bagunça a sua cara. Muitas das vezes Jesus entra, ajeita a sua casa, ajeita a tua vida com a palavra do Senhor, e você sabe o que você faz? Começa a bagunçar, botar uma coisa aqui, outra ali, e viver da vida do jeito que você quer. Não é porque Jesus está dentro do seu coração que você não tem que dar lugar a cada dia dele a fazer a transformação a qual você tem que se transformar. Porque a palavra de Deus diz e deixa bem claro: se nós não fazemos de fato como uma criança, se nós nos limpar, nos se moldar, de modo algum nós podemos entrar no reino. O reino do céu, ele é para todos, mas nem todos vão entrar. Porque quem quiser entrar no céu da maneira que você quer, você não vai entrar. Louvado seja o nome de Deus, porque é Deus que fala o coração do ser humano. Você gosta. Boa noite. Boa noite.
amor, me levantar outra vez, me deram forças de conseguir. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado, confiei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Será a fraqueza do meu ser que manifestas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Digo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. Todas as que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Será a fraqueza do meu ser que manifesta seu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Glória! Amém. Essa é a alegria. Pai querido, a tua palavra nos ensina que nós devemos buscar as coisas que vêm do alto. O teu ensinamento. Então, Senhor, queremos te pedir sabedoria dos altos, para que o nosso ensinamento não seja que nem os escribas e os fariseus, mas seja um ensinamento inspirado pelo Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter autoridade para pregar a tua palavra. Nos ensina a ter mansidão para que as pessoas possam ver a essência do Senhor em nossas vidas. Ensina, Senhor, a nos ter amor a cada dia de meditar a tua palavra. Tem pessoas que buscam ler a tua palavra, Senhor, mas o inimigo muitas das vezes tem pedido, Pai. Que o Senhor possa lançar por terra as artimanhas do inimigo, para que a tua filha, o teu servo, o teu filho, Senhor, possa entender e estudar a tua palavra da maneira que tem que ser estudada. Existem pessoas, Senhor, aqui que já fizeram da tua palavra a essência de vida. Existem pessoas que já fizeram a palavra do Senhor como alimento diário da tua vida. Que essa pessoa possa continuar, Senhor. Possa continuar se alimentando da tua palavra, sabedor que muito em breve não vai estar se alimentando aqui na terra, mas lá na mansão celestial. Queremos nos alimentar do Senhor todos os dias de nossa vida, Senhor. Então, prepara a tua igreja, Senhor. Nos reveste de sabedoria para que nós não venhamos ser enganados com a artimanha do inimigo. Pois quando nós buscamos a tua palavra, nós se fortalecemos. Mas quando nós não buscamos, nós ficamos fracos. Quando buscamos, se aproximamos do Senhor. Mas quando deixamos de lado, se afastamos do Senhor. Então, por favor, Senhor, que a mensagem de hoje possa entender cada um aqui nesta noite, Pai. Que sem a tua palavra, ninguém aqui vai chegar a lugar nenhum. Haverá um momento que a palavra vai ser retirada das nossas mãos, Senhor. E nós só vamos estar meditando aquilo que nós lemos e aprendemos, Pai. Nós vamos nos fortalecer com aquilo que realmente nós colocamos no nosso coração e no nosso entendimento. E se tem alguém aqui que não colocou nada no coração nem no entendimento, não vai chegar a lugar nenhum. Mas por favor, Senhor, quebranta esse coração e esse pensamento, para que esse pensamento possa ser preenchido da tua palavra, e que o teu coração possa ser preenchido com o amor do Senhor. Vamos mais uma vez, Senhor, nos despedir da casa de oração, a qual o Senhor mesmo chamou. A minha casa será chamada casa de oração. Iremos sair daqui, mas não da tua presença.
porque a tua palavra é fiel para cumprir, e o Senhor disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. E muito mais além, o Senhor disse: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os caminhos. E ao chegar em casa, ele diz: o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Temos a certeza que vamos deitar. Te pedimos para levantar, mas se não nos levantar, Senhor, que nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Porque assim como Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro, assim seja a nossa vida também. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus, quem quer diz? Amém. Ele